Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus no livro de Daniel, livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel. Nós vamos ler talvez um ou dois versículos só. Hoje nós vamos contar uma história aqui. Tentar trazer alguma coisa que Deus tem falado comigo. A Bíblia diz no capítulo 1 de Daniel: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Amém, só até aí. Essa é uma palavra e uma história muito conhecida. Nós estivemos ontem aqui na nossa aula, que nós temos aqui a cada 6 semanas, e comentamos um pouquinho dessa palavra, enquanto nós estávamos no intervalo. E é interessante, o pastor de Raianes hoje está pregando sobre isso, e eu falei para ele que eu iria estar pregando sobre isso também, apesar de que talvez, com certeza, falemos coisas diferentes, mas Deus já tinha colocado no meu coração essa palavra. Essa história é muito interessante, ela é muito conhecida, porque a Bíblia diz que quando Jeoaquim reinava sobre Judá, Deus, o Senhor, entregou a Judá nas mãos de um reino inimigo, que era a Babilônia. Deus entregou, versículo 2, o Senhor entregou em suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. E uma parte dos utensílios da casa de Deus, se você olhar aí está com letra maiúscula, foi roubada e foi levada para a casa do seu Deus e colocado na casa do tesouro do seu Deus com letra minúscula. E eu quero já, dentro dessa leitura, começar a falar para os irmãos, porque nós temos falado aqui em guerra espiritual. Hoje ainda, durante a ministração, foi dito que nós estamos em guerra, que nós estamos numa batalha, e nós vivemos numa batalha constante, não contra a carne ou contra o sangue. E muitas vezes nós atribuímos muitas das coisas que nos acontecem ao inimigo. Mas em primeiro lugar eu quero te dizer que nada acontece na sua vida sem a permissão de Deus. No mínimo Deus permitiu. A Bíblia diz que Deus entregou, o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim. E aí o rei da Babilônia vem, sitia a Judá, leva parte do tesouro e levam também cativos muitas pessoas. Nós não sabemos exatamente se essa guerra trouxe muitos mortos, a história pode dizer, mas o fato é que muitos jovens foram levados cativos. E eu quero nessa manhã pregar para nós e para os jovens. Eu quero que essa palavra alcance seu coração. Porque o rei chama Aspenaz, o chefe dos eunucos,
e fala para ele assim, olha, eu quero que você pegue desses cativos aí, jovens, mas eles precisam ser da linhagem real e nobres. Por quê? Porque os jovens da linhagem real e os nobres eram os únicos, basicamente, que aprendiam ciências, aprendiam astrologia, astronomia, eles aprendiam uma série de ciências. E eles eram muito bons em matemática, eles eram muito bons em línguas, eles eram muito bons em tudo, porque eles foram criados no palácio. Os nobres e os filhos dos reis, os príncipes, eles eram muito bem educados desde criança. Então o rei falou assim, olha, você tem que pegar dos nobres, da família real, porque não pode haver defeito, eles têm que ser bonitos, os jovens que eu quero, eles têm que ser instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento e que tenham habilidade para viver no palácio, ou seja, não pode ser qualquer um. Tem que ser gente que saiba entrar, que saiba sair, que saiba se comportar. Se fosse eu na minha infância, eu já não daria, irmão. E como diz a minha mãe, para não falar minha esposa, quando eu era criança eu tinha os olhos maior que a barriga. Não podia ver, queria comer. Não pode, tem que ser comportado. Tinha que ser todo certinho, tinham que ser pessoas bem comportadas. E deixa eu falar uma coisa para vocês, eles não eram jovens de 15, 16, 17, não. Nessa época aqui, segundo a história, eles deviam variar aí na pré para a adolescência. Eram jovens mesmo, bem jovenzinhos, e eles haviam sido levados. Aí, nós vamos entrar um pouquinho aqui na parte dos jovens. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a identidade nossa, a nossa identidade, como crentes e como filhos de Deus. Por quê? Porque esses meninos, eles foram levados como escravos, eles eram cativos, eles não estavam livres para ir e vir. Eles não estavam livres para fazer o que quisessem, eles eram escravos. E é interessante que eles foram arrancados do país deles. Se os pais foram mortos, eu não sei, mas o fato é que eles ficaram órfãos. Porque eles já não tinham mais contato com os pais. Eles foram tirados do seio da sua família. Foram levados para um outro país. Perderam tudo o que tinha, amigos, escola, seja lá o que for, eles perderam. Foi uma mudança muito drástica. E aí, o rei vem e fala para Aspenaz, agora nós vamos quebrar a cultura deles. Agora nós vamos quebrar a identidade deles. Eles não podem ser mais o que eles são. Eles vão ter que aqui aprender a língua, aprender os costumes. Eles vão ter que aqui ter outro nome. Irmãos, mudou o nome, tirou a identidade. O rei, ele queria acabar com o passado daqueles jovens. Eles iam viver dentro do palácio daquele rei em escravidão, servindo ao rei, e não tinham que pensar em mais nada do passado. Toda a educação do passado serviria só como experiência. Agora eles iam aprender todos os costumes, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Eles iriam viver uma nova vida, mas uma vida imposta. Muitas vezes nós não pensamos nisso, mas nós recebemos uma identidade de Deus. O dia que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, a nossa vida foi transformada. A Bíblia diz que Ele nos deu um novo nome, mas não imposto. Ele deu porque Ele nos ama. E você é livre. Eu sempre falo o que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu falei um dia, acho que lá na casa do irmão Manuel, num culto de oração, eu disse, Jesus é tão lindo, a liberdade dele é tão grande, que ele nos dá a liberdade, inclusive, para sermos livres dele. Jesus não obriga ninguém a segui-lo, eu falo isso aqui todo domingo. Essa verdade que liberta, esse conhecimento da verdade que liberta, é o que você recebeu em Cristo. No dia que Ele morreu na cruz do Calvário por você e no dia que você o aceitou como seu Senhor e Salvador. Aí você tem um nome, tem uma identidade jovem e aí você é levado para o mundo.
para um lugar distante, para uma outra terra, para um lugar onde você não conhece, que você vai ter que se adaptar com costumes, você vai ter que se adaptar com língua. E eu estou falando de reino de Deus e reino das trevas. Estamos do mundo, mas não somos do mundo. Jesus, se eu fizesse um paralelo aqui hoje sobre João 17, quando Jesus ora pelos discípulos, com Daniel, nós iríamos ver que é a mesma coisa. Jesus ora por eles, pelos discípulos, e diz assim: Pai, rogo-vos, Jesus pedindo a Deus pelos discípulos, eu imploro, Pai, que o Senhor os proteja nesse mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Jesus estava fazendo exatamente o que precisava acontecer aqui, e nós somos levados. Principalmente jovens são levados, enganados pelo mundo. Lá você recebe um outro nome, eles querem te colocar uma outra identidade, te ensinar um outro costume, dizer que não é errado, dizer que é certo, dizer que você pode, que aquilo que você aprendeu no passado não é nada, você pode esquecer tudo. Mas é interessante que esses jovens, e deixa eu dizer uma coisa, não eram só judeus que estavam aqui. Porque o rei da Babilônia, ele tinha imprimido como que eu posso falar? Uma campanha militar para conquistar toda a região. Ele foi o maior reino, nós vamos ver daqui a pouco. Ele imprimiu uma campanha e foi conquistando. Então, ali estava cheio de jovens de outras nações. E eu acredito que todos os jovens das outras nações estavam bem. Todos os nobres que estavam lá, todos os filhos de príncipes e reis que estavam lá, estavam bem. Afinal de contas, olha aqui os próximos versículos. Versículo 5. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, ou a comida de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. Posso te falar uma coisa? Esse rei que está lá fora, o inimigo, ele quer te ganhar com a porção do manjar dele e ele quer te embriagar com o vinho que ele bebe. E muitas vezes nós caímos nisso. E ele tira a nossa identidade por completo. Parece que está bom. Eu disse aqui uma vez que se fosse o evangelho de hoje, ia ter crente pulando. Oh, glória! Deus é bom. Até na terra do inimigo eu venho para o palácio, porque eu sou crente vitorioso, eu sou isso. E a gente se engana com as coisas que o inimigo nos dá. Deixa eu te dizer uma coisa. A tentação não é ruim, porque senão não seria tentação. As coisas que o inimigo oferece não são ruins. Não a princípio. Elas vão trazer males e consequências no futuro, mas a princípio são boas. Era um manjar, irmãos. Vinho era coisa, ainda é coisa que se consome no dia a dia lá. E esse vinho aqui não era... Deixa eu ver aqui os brasileiros velhos aqui. Chapinha. Era vinho. Não era aquelas coisas ruins que o povo toma, parece vinagre, não. Isso aqui era puro. Era do rei, era servido na mesa do rei. E assim, o rei determinou que eles fossem criados por 3 anos. Olha, por 3 anos, vocês vão ser educados. 3 anos. Está parecendo high school, né, Gabi? Vai lá para o high school, são 4 anos, né? Lá vai ser assim, ó. Todo dia. Todo dia eles estão falando para você que não é pecado. Todo dia eles estão falando para você que pode. Não assim. Eles não falam assim, ó, não é pecado. Eles vão falar assim, olha, os estudos mostram. Não é assim? Os estudos mostram. Olha, existem estudos e começam dentro do currículo tentar infiltrar na cabeça dos nossos filhos que eles podem, que está tudo bem. E aí nós passamos a ser os ignorantes, os intolerantes, aqueles que não aceitam nada, não aceitam ninguém, porque nós somos muito fechados para o mundo.
E nós aceitamos todo mundo. Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim, ou sobre vós, o meu jugo. É que as pessoas não entendem. É que já existe uma bagunça tão grande. Ontem nós falamos aqui sobre cosmovisão cristã. E dentro da igreja nós estamos tendo um problema muito sério de cosmovisão, que é a visão do todo. Por quê? Porque muitas vezes nós, dentro da igreja, não sabemos o que é uma cosmovisão cristã. Nós estamos misturados. Acho que não tem nada não, né, pastor? Esse negócio aí não tem problema não. Só que a nossa visão tem que ser a visão bíblica. A nossa visão não pode ser uma visão flexionada. Nós temos que ser flexíveis enquanto crentes, mas não flexionarmos, porque senão nós vamos aceitando uma coisinha aqui, e eu estou falando não de instituição, eu estou falando de coisa pessoal. Como crentes, como os filhos de Deus, eu vou aceitando aqui daqui a pouco, casamento já não precisa ser tão duro assim, né? A gente pode dar um jeitinho. Eu não sou obrigado a ficar vivendo com essa pessoa, e aí nós vamos descartando. Nós vamos descartando. Esse negócio de tal coisa, fumar uma maconha aqui de vez em quando não tem nada não, pastor. Misericórdia mesmo. Só quem esteve é que sabe. Beber um negocinho aqui e ali não tem nada não, né, pastor? Não tem nada, irmão. Hoje em dia tem tudo gospel. Você pode beber? Pode. Você pode fumar? Pode. Você pode usar droga? Pode. Você pode aceitar qualquer tipo de balela do diabo? Pode. Você só não pode entrar no céu assim. O céu não aceita pecado. Deus é santo e Ele quer que nós sejamos santos. Glória a Deus. Aleluia. Aí vem Daniel. E o eunuco do rei, o chefe dos eunucos, encontrou lá 4 jovens. De todos os que foram presos, 4 são citados aqui. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Tem nome para quem está grávido, aí tem nome para filho aqui. Depois nós vamos falar os nomes que eles receberam, que ainda é mais bonito. Né? E aí, nós vamos ver esses 4 jovens. E aí o chefe dos eunucos mudou o nome deles. Não, esses nomes hebraicos aí são muito ruins de falar no nosso idioma. Nós vamos mudar seu nome. Então, você vai ser Beltesazar, Daniel. Caramba, que nome bonito. Ananias, agora você vai receber o nome de Sadraque. Misael, você vai ser Mesaque. E Azarias, Abednego. Esse é o mais bonito. E ele vem, eu acredito que tinham muitos jovens ali, e ele coloca todo mundo em forma lá, né? E fala para eles assim, pessoal, é o seguinte, vocês são sortudos demais. Pelo fato de vocês serem nobres, filhos de príncipes, de reis, pessoas que poderiam estar mortos, mas o rei teve misericórdia de vocês e tem mais, ele gosta de vocês. Ele gostou, foi com a cara de vocês. Não é legal isso? E aí acho que um cutucava, você viu, rapaz? Valeu a pena, hein? Ter estudado. Nossa. E aí, ele falou assim, olha, vocês que falam idiomas, que já aprenderam sobre lua, estrela, sol, sabem ciências, sabem matemática, vocês são muito espertos. Então agora aqui vocês vão aprender o nosso idioma e tem mais, vocês vão trabalhar aqui dentro do palácio. Vocês não precisam se preocupar em carregar tijolo, carregar pedra, 2x4. Nada disso. Você vai só trabalhar aqui, roupinha branquinha, tal, tudo limpinho. E aí, acho que os meninos foram ficando contentes. E tem mais! Vocês não vão comer marmitex, não. O negócio aqui vai ser bom para vocês. O rei já mandou avisar o cozinheiro real, o chefe da cozinha real, para aumentar a comida, porque vocês vão comer da comida do rei. O chefe da adega real também já está sabendo que ele tem que mandar mais vinho, porque vocês vão tomar do vinho do rei. Eita, eu acredito que era só um tal de culto. Ai, é Deus na nossa vida, oh glória! E Daniel fechou a cara.
Daniel fechou a cara, olhou para os seus 3 amigos, fez aquele sinalzinho. Estou contextualizando aqui para você ver, para você entender. Deve ter feito aquele sinalzinho assim. Apertou agora, hein, crente? E ergueu o dedinho. Sabe aquele que ergue o dedinho quando não é para erguer? Ele ergueu. Ergueu o dedinho e dá licença, senhor. Fala! Nossa, você está feliz, né? Estou muito feliz. Mas eu preciso falar com o senhor em particular. Tá bom, vamos lá. Daniel chegou nele e falou com ele: ô chefe, é o seguinte, tudo isso é muito bonito, é tudo muito legal, mas no meu coração aqui, estou sentindo um aperto, porque eu venho de Judá. Eu sou povo escolhido de Deus. Eu não sou como qualquer um outro dessas nações. Talvez ele não tenha dito isso, eu só estou falando para você. Talvez no pensamento dele estava isso. Mas ele disse assim, olha, eu poderia não comer desse manjar. Eu e meus amigos aqui, esses 3 aqui, ó, esses que você acabou de mudar o nome, a gente poderia comer outra coisa. Rapaz, você é doido. O povo morre para comer essa comida do rei. O povo morre para beber esse vinho. Mas eu vou ficar com a aguinha mesmo. Eu vou ficar com a água mesmo. E outra coisa, eu queria comer só legume. Mas por que você vai comer só legume? É porque tem algumas coisas que ferem a minha fé. Tem alguma coisa que Deus deu para Moisés lá no passado que eu não posso comer aqui. Mas, rapaz, que você é doido, mas você é tão educado. E a Bíblia diz no versículo 9 que Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Deixa eu dizer uma coisa, ainda que você seja levado cativo para o reino do seu inimigo, Deus sempre colocará um anjo para te ajudar. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, não é só dentro da igreja, é lá no reino do inimigo também. É lá onde você está também, porque Deus é contigo, irmão. Porque se você propor no seu coração, que foi o que Daniel fez lá no versículo 8, ele assentou. É como se você já viu assentar tijolo? Você vai jogando a massa de cimento e vai colocando o tijolo, vai assentando. Daqui a pouco você não pode mais tirar o último, porque já só se quebrar. Mas ele assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. É bom, pastor, mas não é para você. É gostoso, pastor, mas não é para você. O que Deus tem para você é santidade, é pureza na face dele. Deus não quer que você fique aí se esbaldando com os manjares do mundo. Deus quer que você seja santo. Deus quer que você se separe. E aí, o chefe dos eunucos, olha que interessante. O chefe dos eunucos fala com ele assim, Daniel, como que é o nome dele mesmo? Beltesazar. Beltesazar é o seguinte, eu não tenho nada contra, mas e o rei? Na hora que ele vê você fraquinho de só comer cenoura, vagem, brócolis, o que o rei vai falar para mim? Ele vai falar que eu não estou cuidando bem de vocês. E Daniel, que era um sujeito inteligente, falou assim, não, vamos fazer o seguinte, faz o seguinte, testa, faz um teste, experimenta, lá no versículo 12, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que nos deem legumes a comer e água a beber. Faz um teste, eu não quero te prejudicar também, longe de mim. Faz um teste e 10 dias. Se não der certo, a gente vai ver o que faz aqui, mas 10 dias. Eu já falei aqui, você sabia que você pode fazer prova com Deus? Muitas vezes a gente fica muito passivo. Eu não estou dizendo para você ser agressivo contra Deus, mas Deus espera que você pense.
Eu sempre falo aqui para os irmãos, ontem nós estávamos conversando de novo e eu repeti essa frase e eu quero que você entenda isso. Eu prefiro que você saia daqui pensando do que você saia daqui pulando. Porque evangelho não é só sentir o poder e a presença de Deus. O evangelho, quem tem o evangelho em si, é saber que a presença de Deus é contigo. Glória a Deus. Daniel com certeza não estava sentindo a presença de Deus ali. Oh Jesus, você me abandonou, Deus. Cadê o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão? Cadê o Deus que os meus pais tanto me ensinaram? Agora eu estou aqui preso nessa... Mataram meu pai, mataram minha mãe, perdi tudo que eu tinha. Eu era nobre lá, agora eu não tenho mais nada. Cadê Deus? Onde está Deus? E aí fica aquela questão, aquela pergunta de onde está Deus. Mas não na cabeça de Daniel. Na cabeça de Daniel era a certeza. É a fé. A fé é a certeza. É o fundamento. Fundamento a gente não vê, irmão. Fundamento você não está vendo aqui, mas está aqui. E é ele que sustenta todo o edifício. É a fé. É você ter certeza de que ele está. Você não precisa ter um arrepio. Você não precisa marchar. Você não precisa... Não estou falando contra isso. Porque em alguns momentos Deus vai fazer você sentir a presença dele palpável. Mas em alguns momentos você não vai sentir nada. E aí o que você faz na hora que você não sente? Lá na escola, quando todo mundo te convidar para fazer o que você não deve fazer, o que você vai fazer? Não estou sentindo a presença de Deus aqui mesmo, eu vou lá. Vou fazer. Lá no trabalho, quando alguém te convidar para fazer o que você não pode fazer. O que você vai fazer? Você vai assentar no seu coração que você vai manter aquilo que você aprendeu dos seus pais, ou que você vai fazer o que você quiser, porque afinal de contas não tem ninguém olhando. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E Daniel só achou graça, porque antes que ele falasse, ele já tinha assentado no seu coração. Deus vai fazer você achar graça mesmo em terreno inimigo. Agora, vamos lá. Ele não sentia. E aí ele fala, vamos fazer um teste aqui. E aí ele disse, depois de 10 dias você olha para a gente. Se a gente estiver fraquinho, tal, aí tudo bem, a gente come a porção e o manjar do rei. Agora, se a gente estiver bem, aí então você vê. E aí, a Bíblia diz que o Aspenaz aceitou essa ideia. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Nós precisamos descobrir qual que é a porção do manjar do rei, porque emagrece. Né? Tem gente comendo só legume e engordando. Aqui tem um regime bom. A gente só precisa voltar alguns anos atrás, né? Tipo uns 2.700 anos atrás, e descobrir qual que era essa porção aqui, né? Para emagrecer. Porque os outros estavam todos magros. Mas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, não. Eles estavam formosos, mais gordinhos, mais fortinhos. E aí, o despenseiro tirou, falou para ele, agora, chefe, tem 4 aqui que você não precisa mandar isso aí, não. Só manda aqueles negocinhos que você tem mandado mesmo, que deu certo. Então, essa primeira parte da mensagem, eu quero que você pense quem você é em Deus. Jovens, adultos, pensem quem vocês são em Deus. Todos nós temos oportunidades, todos os dias, de comer do manjar do rei. De beber do vinho do rei. De sermos contaminados com as coisas do mundo. A decisão está em você. Quem você é em Deus. Porque ser não é estar. Porque tem muita gente que está crente hoje. Amanhã não está mais. Agora, ser crente não. Ser crente você é em Judá ou você é na Babilônia. Não importa onde você está, você é. E Daniel era crente em Judá, quando ele estava no palácio do rei de Judá. E ele era também crente na Babilônia, no palácio do inimigo.
Então você hoje está aqui no palácio do rei, aleluia, glória a Deus, aleluia. Amanhã você está lá no palácio do inimigo, onde sai tudo quanto é palavra que você jamais imaginou. Tem coisa até que criam, né? Aqueles palavrão que você nem sabe que existe, você aprende no trabalho. E como você vai se comportar lá? Você vai comer do manjar do rei da Babilônia ou você vai manter o legumezinho com água aqui do manjar do rei dos reis e do senhor dos senhores? Mas vamos lá. Bom, esses jovens aqui, eles passaram por algumas experiências. Nós conhecemos a experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós conhecemos a experiência de Daniel, quando no capítulo 2 Deus dá um sonho para Nabucodonosor. E Nabucodonosor esquece do sonho, mas aquilo perturbou ele. Ele sabia que tinha sonhado, mas não sabia o que era. Aí ele fez um decreto mandando que todos os sábios do reino viessem para tentar esclarecer que sonho que era esse. E eles entravam, os sábios entravam na presença dele e diziam assim: tá bom, rei, fala aí o sonho. Que de sonho eu sou bom. Tem até um livrinho de sonhos. Eu acho que eu estou sendo profeta aqui hoje. Quem é que tem livrinho de sonho em casa? Cuidado, irmão, com os livrinhos de sonho, viu? A interpretação de sonhos, né? Tem nada não, pastor. Negócio aí tem nada não. Qual que é o problema? Ler um horóscopozinho aqui, um ali. Qual que é o problema de ver isso, ver aquilo? E a gente vai, não tem mais problema não. E assim a gente vai sendo contaminado pelas coisas do mundo e deixando Deus de lado. E aí os sábios entram na presença do rei e falam: pode falar aí. De sonho eu sou especialista. E o rei fala assim: não é assim não. Eu não sei o sonho. É você que tem que me contar o sonho. Não, rei, aí não dá. Que brincadeira, que graça que é essa? Me conta o sonho, que eu te conto a tradução dele. Não, eu não lembro do sonho. Eu sei que eu sonhei, mas não lembro. Enrolou. Enrolou tudo. Aí o rei falou assim: mata todos. Mata todos os sábios, porque eles não são sábios coisa nenhuma. E aí, antes que isso acontecesse, alguém disse assim: olha, rei, tem um sujeito lá dos filhos de Judá, e eu acho que ele pode ajudar. Quem que é? É Beltesazar. Beltesazar é daqueles meninos que o senhor trouxe lá, lembra? Que nós pegamos na guerra, trouxemos. Eles estão aqui já há alguns anos. Pega ele aí. Mandaram chamar Daniel. A Bíblia diz no capítulo 2 que Daniel entra na presença do rei e o rei fala: Daniel, é assim, assim, assim. Ele fala assim: rei, eu não sei. Eu não sei. Mas me dá um tempinho. Deixa eu falar com quem sabe. Irmãos, a Bíblia é linda porque às vezes nós queremos resolver o problema aqui, ó, pá. Vem na sua mão e diz: não é agora que eu sei que eu faço. Não. Daniel não teve pressa, ele foi para a presença de Deus, mas ele fez um negocinho antes. A Bíblia diz que ele foi até Sadraque, Mesaque e Abednego, ou os amigos dele, o Ananias, o Misael e o Azarias, e falou assim: olha, eu queria que vocês orassem comigo. A oração do amigo, a oração do irmão, a oração do justo que pode muito em seus efeitos. Não menospreze a oração do seu irmão. Se você estiver passando por dificuldade, não tenha vergonha de falar. Irmão, você não precisa abrir a boca e contar a sua vida. Você pode dizer: irmãos, eu preciso de oração, eu preciso de uma intervenção de Deus na minha vida. Daniel falou: Misael, Azarias e Ananias, eu preciso que vocês orem comigo. E aí, Daniel falou com eles. E eles oraram. E Daniel falou: para que Deus tenha misericórdia e que revele a mim. E aí eles oraram. E a Bíblia diz que Daniel à noite teve o mesmo sonho. E Deus revelou também a interpretação. Aí Daniel vem, fala com o rei, dá testemunho de Deus, conta o sonho. Tudo que ele conta acontece. Aí nós vamos pular lá para o capítulo 4 de Daniel, porque o capítulo 3 fala de Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, que nós conhecemos muito bem. Lá no capítulo 4, começa assim: Nabucodonosor,
Rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Será que ele era forte? Paz vos seja multiplicada. E aí, Daniel escrevendo, ou talvez alguma outra pessoa escrevendo, mas aqui dá a impressão que é o próprio Nabucodonosor falando. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas de Deus, o Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio e tive um sonho. E ele me espantou. Qual foi o sonho? Nabucodonosor estava na casa dele. De repente ele teve um sonho que uma grande árvore, de uma grande árvore, as folhas eram largas, a sua copa era muito grande, ela cobria uma imensa extensão. E diz que os pássaros, as aves do céu vinham e se abrigavam nos seus galhos. E aí, aquela árvore frondosa, muito bonita, de repente ele vê um vigilante, que é entendido por um anjo, descer do céu e dizer: corte a árvore. Corta a árvore. E eles cortaram a árvore. Ele disse: mas deixa o tronco com as raízes. E aí foi esse o sonho. Daniel chega diante da presença dele. Ele chama Daniel. E Daniel dá a interpretação do sonho. Daniel interpreta o sonho da seguinte forma: rei, a árvore é tu. A árvore é o Senhor. E o Senhor, o seu reino foi tão abençoado por Deus e se estendeu tanto que o Senhor hoje dá abrigo para muitas nações, para muitos povos. O Senhor é a fonte de vida de muita gente. Muita gente vive debaixo das suas mãos. Muita gente vive debaixo do seu reino. É muito poder. Mas Deus está com uma coisa contra você. O orgulho tem subido no seu coração. Olha, rei, se arrepende. Muda os seus caminhos. Ele fala aqui: portanto, ó rei, 27 do capítulo 4, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. E aí, o rei falou: tá bom, Daniel, está dispensado, pode ir embora. E o rei, 1 ano se passou. 12 meses se passaram. E o rei, um dia levantou, passeando no seu palácio, olhou tudo aquilo assim. E falou no versículo 30, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Olha o coração do rei. Não é esse o reino que eu edifiquei, com a força do meu poder? Eu sou bom mesmo, hein? Eu sou bom. Entrou na fila da humildade umas 20 vezes, né? Eu sou bom mesmo. Olha aqui, isso aqui foi minha força, foi o meu poder que fez isso aqui. Eu só cheguei aqui, pastor, porque eu trabalho duro mesmo, viu? Eu só cheguei onde eu estou porque, rapaz, eu sou inteligente demais para negócio. Eu só cheguei até aqui por causa disso. Eu só consegui passar nessa prova porque eu sou bom. Eu só não sofri esse acidente porque eu fui rápido. E a gente vai se ensoberbecendo porque nós achamos que somos alguma coisa. Nós achamos que é pelo fato de nós sermos algo. O profeta, eu não me lembro se foi Isaías ou Jeremias que disse, Isaías disse: ah, se não fora o Senhor. Ah, se não fora o Senhor, que nos livrasse do laço do passarinheiro.
Se não for o Senhor, eu e você não estaríamos aqui. Se não for o Senhor, você não estaria vivo. Se não for o Senhor, você não teria conseguido. Se não for o Senhor, você não seria salvo. Ah, se não for o Senhor. Mas ele se ensoberbece e diz, foi a minha força, foi pelo poder e para a glória da minha magnificência. A Bíblia diz que ele nem acabou de pronunciar a última palavra. Versículo 31, ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino. Irmãos, cuidado! Porque o Deus que te sustenta na terra do inimigo, o Deus da graça, o Deus do amor, o Deus da misericórdia, é o Deus de justiça. Pastor Andrew pegou aqui essa manhã sobre a fidelidade de Deus e a justiça de Deus. E muitas vezes nós estamos enganados com um evangelho manco, só da graça, a justiça de Deus não existe mais. É um evangelho que vem mancando, sabe? É um evangelho cheio de graça. Faz o que você quiser, está autorizado a pecar. E Paulo vem aos Romanos 6 dizendo assim, que diremos, pois permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma, de modo nenhum. Nós não podemos permanecer fazendo coisas pensando que somos nós, que nós podemos, que nós temos, que nós vamos. Não, senhores. Passou de ti o teu reino, e será tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Eu posso só abrir um parênteses aqui para a gente terminar? Antes que você entrasse na história, Deus já estava nela. Aliás, nós aprendemos que Deus está fora da história. Porque Ele está numa dimensão que nós não conhecemos. Ele está acima de todas as coisas. Quando nós pensamos assim, mas o povo votou assim, mas o povo fez isso, mas o povo fez aquilo. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está até as coisas ruins que acontecem nos reinos, Deus tem propósito. E nós precisamos entender e crer nisso, porque Ele é soberano. E não é que Ele fica manipulando toda a história, não, senhores. Existem ações a serem tomadas por nós. Mas Deus, Ele está no controle, porque quando Ele quer, Ele tira, quando Ele quer, Ele põe. Independente de mim e de você. E na mesma hora, se cumpriu aquela palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi tirado dentre os homens e passou a comer erva como boi. A Bíblia diz que as unhas cresceram como unhas de galinha. Sabe unhas de galinha que entra na terra? Cresceu. Criou pelo nas costas, virou um bicho, começou a comer grama e perdeu todo o entendimento. Virou um animal. E aí, aqui não fala, mas eu imagino os criados, o que eles pensavam. E agora, meu Deus, aí talvez Daniel veio e falou, não, deixa ele, vai passar. Ai, graças a Deus, ainda bem que Daniel está falando que vai passar. O que é isso aqui? É só um momento? Não. 7 tempos, 7 anos. Faz um cercadinho para ele aí no fundo e deixa. Você já pensou? Irmãos, o que tem de crente no cercadinho? Poderia estar no palácio, mas está no cercadinho. Ou então está no palácio, mas está no cercadinho. Sabe por quê? Porque se orgulhou demais, porque pensou que era demais, porque achou que podia pisar, achou que podia fazer e esqueceu quem é Deus. E Deus não tira totalmente, Deus deixa no cercadinho. Quando eu penso nessa palavra aqui, você vai ver nos próximos capítulos que Nabucodonosor morre, ele volta ao reino,
mas nós vamos chegar lá. E depois o filho que assume faz a mesma atrapalhada. Nabucodonosor tinha ido lá, conquistado Judá, pegou os vasos de ouro da casa de Deus, trouxe para a casa de Deus, colocou para a casa do seu Deus, com letra minúscula, colocou na sala do tesouro do seu Deus, com letra minúscula, e deixou lá. Nabucodonosor não fez mais nada com aquele ouro, deixou lá, só tesouro. Guarda lá, deixa lá. O filho não, o filho pega, subiu no trono, achou que era o bam, vai e dá uma festa. Dá uma festa, o negócio está tudo muito bonito, está tudo indo muito bem. Até que ele chama os caras e fala assim, rapaz, aqueles vasos de ouro que meu pai roubou lá de Judá. Os vasos, o vaso. Sei, está lá num cantinho lá, é tudo muito bonito, traz aqui. Limpa eles bem limpinho e enche de vinho, vamos deixar aqui exposto. Vamos usar esses vasos aqui. Vai ser uma maravilha, nós vamos fazer uma festa aqui. A Bíblia diz que era uma festa, uma orgia. E até enquanto ele estava fazendo a festa não teve problema nenhum. Quando ele tocou no vaso da casa de Deus, a Bíblia diz que uma mãozinha apareceu e começou a escrever. Escreveu na parede. E ninguém sabia o que era. Quem chamaram? Daniel. O pai tinha morrido, mas Daniel não tinha. Daniel vem e interpreta o que a mão escreveu. A mesma coisa que aconteceu com o pai, só que esse não teve chance. Esse aqui não foi 7 anos, porque Nabucodonosor, depois de 7 anos, volta e glorifica a Deus. Esse aqui não, esse aqui ele tocou no vaso. Eu não sei se você está entendendo. Você é vaso da casa do Senhor. E se você foi comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro, ainda que você esteja lá fora, em cativeiro, o inimigo não pode tocar em você. Porque a hora que ele toca em você, Deus se levanta e escreve na parede. Deus escreve na parede e não deixa esse negócio assim. A Bíblia diz que no mesmo dia, Daniel falou, olha, pesado foste na balança e foste achado em falta, passado de ti foi o teu reino. Não falou que ia passar, falou que foi passado. Acabou. No mesmo dia, os medos e os persas invadem, matam todo mundo e tomam o reino. Com Deus não se brinca. Não toque em vaso. Deixa no cercadinho lá, deixa quietinho no palácio aqui, mas não toque nos vasos do Senhor. Meu Deus, aleluia. Volta a Nabucodonosor. Passaram-se 7 anos. Versículo 34, ele diz assim, mas ao fim daqueles dias, ao fim de 7 anos, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu. E tornou, irmãos, ele estava de cabeça enfiada na terra comendo grama. Tinha virado um animal. O dia que ele olhou para cima, o entendimento voltou para ele. Tem gente comendo grama porque não olha para cima. Tem gente que está comendo grama porque não aprendeu que tem que olhar para cima. Ele olhou para cima. E olhou para o céu, e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu, na hora ali, ele não fala nada mais, ele fala, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Quando você coloca os seus olhos em Deus, você não consegue mais se ver. Quando você coloca os seus olhos em Deus, você não consegue ver mais nada. Você só vê quem Ele é, porque Ele é a fonte de toda a existência. E aí, no mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento. E para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Teve que olhar para o céu, teve que olhar para o Senhor, para que a glória dele fosse aumentada. Você quer que a glória de Deus aumente na sua vida? Comece a olhar para Ele.
Você quer que Deus comece a fazer mais na sua vida? Comece a glorificá-lo, porque se você pensar que você é alguma coisa, não vai dar certo. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam em soberba. Irmãos, eu vou resumir aqui. Não deixem que mude a sua identidade. Podem te chamar de qualquer coisa, você precisa saber quem você é em Deus. Mudei de trabalho, mudei de cidade, mudei de país. Quem você é em Deus? Mudei de escola. Quem você é em Deus? O que você representa para o reino? Não viva das coisas que o mundo tem para te oferecer. Saiba que o arroz com feijão que Deus tem para você é melhor do que qualquer manjar que tem lá fora. Saiba que aquilo simples que Deus tem para você, água, cenoura e brócolis, é melhor do que o mundo tem para você. Mantenha a sua identidade. Não se esqueça quem você é. Não se esqueça do seu passado. Não se esqueça do que foi te ensinado. Paulo fala a Timóteo, olha Timóteo, não se esqueça daquilo que a sua avó e a sua mãe te ensinaram. E aí, você pode até estar fora, você pode até ser levado cativo, mas você continua sendo vaso e filho do rei. E Deus, presta atenção, Deus exalta aqueles que o servem aqui, mas exalta lá também. Daniel nunca mais voltou para sua pátria. Os anos se passaram, com mais ou menos 80, quase 90 anos. A gente vê os desenhos bíblicos, as coisinhas bíblicas de um jovem Daniel dentro da cova dos leões, não era jovem mais. Ele já estava entre 80 e 90 anos, quando ele foi lançado na cova dos leões. Mas ele já conhecia o Deus que ele servia, desde a sua infância. Ele nunca abandonou Deus, ele nunca deixou de buscar a Deus, e ele nunca deixou de dar testemunho do Deus que ele servia. E quando ele foi ameaçado, quando ele foi desafiado por aqueles homens, Deus fechou a boca dos leões. E o nome do Senhor foi glorificado. Ainda que você seja lançado na cova dos leões, pode estar com 10, pode estar com 90 ou 100, seja fiel a Deus, porque Ele é o Deus que te guarda. Amém? Feche os seus olhos. Pai, eu te louvo. Eu te engrandeço nessa manhã. Eu te exalto, Senhor, porque o Senhor é fiel. E pela Tua palavra nós aprendemos sobre a Tua fidelidade. E pela experiência que nós temos contigo, nós aprendemos a Tua fidelidade. E queremos continuar te louvando, te exaltando, porque só Tu és Deus. O Teu reino é sempre eterno. Tua é a glória, Teu é o poder, Tua é a majestade. Nós somos somente servos e queremos continuar te servindo. Senhor, reafirma a Tua identidade em cada um de nós. Reafirma, Senhor, a nossa identidade em Ti, que nós saibamos quem nós somos, não onde estamos, porque onde estamos não interessa, porque ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco. Oh, meu Deus, é o Senhor quem é a nossa esperança, é o Senhor quem é o nosso Deus e o nosso guia. Pai, no nome de Jesus, continue a nos guardar, continue, Senhor, a guardar a mente dos nossos filhos, a nossa mente, e que nós possamos ser bênçãos onde quer que estejamos, ainda que seja no cativeiro. Pai, no nome de Jesus, nós oramos e agradecemos, pedindo a Tua bênção sobre o Teu povo. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos dizem? Amém. Amém.